Mateus capítulo de número 16, versículo 21, diz a palavra de Deus. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Jesus é o homem mais emblemático da história da humanidade. Jesus é o homem mais marcante, mas também o homem mais enigmático da história da humanidade. A Bíblia mostra que Jesus, ele fora profetizado desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Jesus tinha uma missão a realizar para com a humanidade. E a missão de Jesus para com a humanidade era uma missão de resgate, de redenção. O homem havia se perdido e Deus, através de Jesus, estaria redimindo a humanidade. E desde o livro de Gênesis, Deus, o próprio Deus, profetizou a vinda de Jesus. Essa profecia foi enaltecida e reafirmada por Moisés, quando disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse as pessoas, os homens, deveriam ouvir. E nós sabemos que, segundo a história, há 2000 anos atrás, Jesus nasceu, ou quase 2000 anos atrás, Jesus nasceu. E ao nascer Jesus viveu uma infância comum, uma infância normal. Jesus, com absoluta certeza, ajudou José na carpintaria. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro. Jesus trabalhou na carpintaria possivelmente após a morte de José e tomou conta da família. Mas aos 30 anos de idade, a Bíblia Sagrada diz que Jesus começa a cumprir a missão para a qual ele veio à terra. Jesus desce as águas batismais através do batismo de João. E quando Jesus vai ao batismo de João, a vida de Jesus muda, as perspectivas de Jesus mudam, a missão de Jesus muda, o trabalho de Jesus muda. E Jesus sai dali, começa então a fazer discípulos. Ele começa a convidar pessoas para segui-lo. E dentre os seus discípulos ele chama 12 homens e constitui esses 12 homens como apóstolos, ou seja, aqueles que são enviados para uma missão, enviados para realizar a sua missão, enviados para realizar o seu trabalho. E Jesus agora está sendo seguido por esses 12 apóstolos e por mais alguns discípulos. E em determinado momento a Bíblia Sagrada diz que Jesus, chegando a Cesareia de Filipe, Jesus então pergunta para os seus apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta deles é: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é um profeta. E Jesus então dirige a eles a pergunta e diz: e vós? Quem dizeis ser o Filho do Homem? Para eles eu sou Elias, Jeremias, eu sou simplesmente um profeta, eu sou João Batista. Mas a pergunta agora é para vocês: quem eu sou? Para você, quem é Jesus? Para você, o que representa de Jesus? O que significa Jesus? Quem é Jesus para você? A Bíblia Sagrada diz que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira vez que Jesus revela-se de fato e de verdade para os seus discípulos.
homens que já seguiam Jesus, homens que viam os feitos de Jesus, homens que ouviam as pregações de Jesus, homens que estão aprendendo com Jesus, mas ainda não sabiam quem Jesus era, mas ainda não tinham ideia clara de quem Jesus era. Talvez muitos de nós estejamos como esses discípulos, caminhando com Jesus, sem ter clareza de quem é Jesus, caminhando com Jesus sem saber exatamente quem é Jesus. E muitos de nós vamos passar a vida inteira caminhando com Jesus, sem saber quem é Jesus, porque o único que pode revelar quem é Jesus é o Espírito Santo de Deus. Não é a carne, não é o sangue. Eu posso falar detalhadamente sobre a vida de Jesus, eu posso expressar e expor para você toda a cristologia da Bíblia Sagrada, eu posso expressar para você toda a teologia que fala de Jesus. Se o Espírito Santo não lhe revelar quem é Jesus, você vai conhecer o Jesus das letras, você vai conhecer o Jesus da filosofia, você vai conhecer o Jesus da história, mas você nunca vai conhecer o Jesus, o Filho de Deus. Aquele que Deus enviou para salvar, aquele que Deus enviou para libertar, aquele que Deus enviou para dar vista aos cegos, aquele que Deus enviou para levantar os coxos, aquele que Deus enviou para ressuscitar os mortos. Se o Espírito Santo de Deus não te revelar, você nunca vai conhecê-lo, você nunca vai saber quem Ele é. Frequentar uma igreja é bênção, cultuar a Deus é maravilhoso, mas é necessário ter a revelação do Espírito para saber quem de fato e de verdade Jesus é. E Pedro teve essa revelação. E quando você tem essa revelação, você compreende que Jesus não é simplesmente um homem, Jesus não é simplesmente um representante de uma religião, Jesus não é o fundador de uma religião, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Mestre. Será que você já foi convencido de que Ele é isso na sua vida? Será que de fato e de verdade Ele tem ocupado esse lugar na sua vida? Pedro recebe a revelação, e quando Pedro recebe a revelação, ele diz: foi o Espírito Santo que te revelou. E eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E Jesus deu ordem aos seus discípulos: não contem a ninguém quem de fato eu sou. E a partir daí Jesus começa a dizer-lhes qual é de fato a sua missão. E qual é a sua missão? A sua verdadeira missão consiste em morrer. O Filho do Homem terá que ir a Jerusalém, e lá será entregue aos anciãos, aos principais dos sacerdotes, aos escribas. Ele será entregue nas mãos dos pecadores e será morto. Aí Pedro, que recebeu a revelação lá atrás, agora Pedro, por ter recebido a revelação do Espírito Santo, talvez Pedro ache que ele é maior do que de fato ele é. Pedro, que recebeu o elogio de Jesus, agora já se acha maior do que o que de fato ele é. Existem pessoas que não sabem lidar com elogios, e existem pessoas que não sabem lidar com reconhecimento. Tem gente que é uma bênção na igreja, tem gente que é uma bênção na presença de Deus, elogia para você ver, o nariz começa a subir. Reconhece o que está fazendo, que já se acha superior aos demais. Pastor, mas isso aconteceu com Pedro? Observe o que diz o texto. Calma, ele continua sendo o dono da igreja, ele continua sendo o Senhor da igreja, ele continua sendo o Deus da igreja. Ah, mas eu tenho uma chave. Jesus disse: eu entrego a chave dos reinos nas tuas mãos, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quando desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ter a chave do reino não te torna dono do reino. Ter a chave do reino representa a responsabilidade e a autoridade que você tem dentro do reino, mas você nunca será feito dono do reino, você nunca será maior do que o seu Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus começa a falar da sua morte, quando Jesus começa a falar de fato da sua missão, Pedro diz: não, Senhor, não, peraí, essa conversa está errada. Peraí, Senhor, vem cá, vamos conversar. Eu recebi a revelação do Espírito Santo,
Eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho autoridade para falar, eu tenho a chave do reino nas minhas mãos. Então, Senhor, vem aqui, vamos conversar. Só eu e o Senhor, vamos ter um tete a tete entre nós dois. Jesus vai conversar com Pedro e diz: sim, o que é, Pedro? O que é que está acontecendo? Senhor, a Bíblia diz que Pedro repreende Jesus. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de maneira nenhuma tu vais morrer, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Tem compaixão de ti mesmo. A palavra parece boa. Pedro está zelando pela vida de Jesus. Pedro está zelando pelo bem-estar de Jesus. Talvez Pedro está massageando o ego de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem toda boa palavra vem de Deus. Existem boas palavras que massageiam o nosso ego, alegram o nosso coração, mas não vem de Deus. Se Jesus fosse um homem comum, se fosse eu no lugar de Jesus, talvez eu fosse dar atenção àquilo que Pedro estava falando e ia dizer: realmente, eu sou o enviado de Deus, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou o Messias, eu sou o homem dos milagres, eu sou o homem da cura, eu sou o homem que liberta. Realmente, eu não vou permitir que isso aconteça comigo. Se isso não acontecer, a salvação também não acontece. Se muitas vezes o homem não passar pelo Getsemane, a prensa de óleo, o azeite puro não será extraído dele. Nem toda boa palavra vem de Deus. Nem toda boa palavra vem do Espírito Santo. Nem toda palavra que massageia o meu ego, nem toda palavra que causa euforia na minha mente, no meu coração, vem de Deus. Há um louvor que diz: resposta negativa não vem do Senhor. Eu não sei em que Bíblia leram isso, porque na minha Bíblia, por exemplo, diz que Paulo ora a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus tire o espinho da sua carne, e Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes Deus vai dizer não para nós. Nem sempre Deus vai dar uma resposta positiva, nem sempre Deus vai dar uma palavra favorável. Nós precisamos ter esse discernimento para que não sejamos enganados. Pedro foi usado pelo Espírito Santo anteriormente, mas agora ele traz uma palavra, e essa palavra, que aparentemente é boa, que aparentemente é agradável aos ouvidos daqueles que ouvem, eu tenho certeza que todos aqueles que ouviram aquela palavra concordaram com Pedro, menos Jesus. Eu posso fazer muita gente concordar comigo, com a minha teologia, e tem muita gente enveredando por caminhos tortuosos porque creem nas teologias dos homens, mas eu nunca vou dobrar o meu Deus, mas eu nunca vou convencer o meu Senhor. Observe o que acontece com Pedro. Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo. E quem é Pedro? Pedro não é nada. Quem é Pedro? Pedro não é ninguém. Pedro era um famoso anônimo. Pedro não é ninguém. Ninguém sabe quem é Pedro. E aquele que ninguém sabe quem é, aquele que não é nada, aquele que não é ninguém, foi feito alguém por Jesus, agora se acha maior do que Jesus, agora se acha superior a Jesus. Se Pedro é o que é graças a Jesus, porque se Jesus não entra na vida de Pedro, hoje nós não estaríamos falando dele. Ninguém saberia quem é Pedro. Pedro não teria marcado a história, porque quem marca a história na vida de Pedro não é o próprio Pedro, mas é Jesus na vida dele. O que marca a nossa permanência aqui na terra não somos nós mesmos, não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria, não é a nossa grandeza, não é a nossa fama, é a presença de Jesus nas nossas vidas. Alguns de nós estamos vivendo talvez com a síndrome de Pedro. Nunca se ache maior do que o que de fato você é. A Bíblia Sagrada diz, Provérbios capítulo 16 e versículo 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O mesmo livro de Provérbios capítulo 11 versículo 2 diz que em vindo a soberba vem também a desonra. Cuidado.
A Bíblia Sagrada diz, Tiago capítulo 4 e versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é Pedro para repreender Jesus? Algumas traduções da Bíblia diz que Pedro reprovou Jesus. Quem é Pedro para analisar Jesus e reprovar Jesus? Quem sou eu para reprovar Jesus? Quem sou eu para analisar o que Jesus faz, o que Jesus diz? Nós precisamos aprender um pouco mais com Jesus e aprender quem de fato nós somos. Nunca se ache maior do que o que você é, porque a realidade poderá te humilhar. A realidade poderá esfregar na sua cara quem de fato você é. E foi isso que aconteceu com Pedro. A resposta de Jesus para Pedro é dura. A Bíblia diz que Jesus foca em Pedro, fita os olhos em Pedro, vira-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Quando a Bíblia diz que Jesus manda Pedro passar para trás, e usando a nomenclatura, a terminologia Satanás, ele está dizendo, e o texto grego original, quando diz, tu és para mim pedra de tropeço, diz, tu és a minha pedra de tropeço. Era uma pedra específica, um empecilho diante de Jesus em cumprir a sua missão. Jesus é muito claro e muito direto: Pedro, você está sendo uma pedra no meu caminho, você está sendo a minha pedra, você está sendo o meu empecilho, você é aquele que quer impedir que eu cumpra a minha missão. Essa palavra tem que ecoar na nossa mente, tem que nos fazer refletir. Se nós também não estamos sendo, em muitas vezes, em muitos momentos, como Pedro, pedra de tropeço, para que a missão de Jesus se cumpra. Qual é a missão de Jesus? Salvar. A missão de Jesus continua sendo salvar. É óbvio que o sacrifício já se cumpriu lá na cruz. No alto da cruz, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30, ele grita: Tetelestai, está consumado. É óbvio que já se cumpriu na cruz. Mas a salvação, ela é progressiva, ela atravessa os tempos, ela atravessa os séculos, ela atravessa os milênios, e assim tem sido. E os homens continuam sendo salvos por aquele sacrifício. Ora, os mensageiros da salvação hoje somos nós, não autores da salvação, mas mensageiros da salvação. E será que na nossa missão não temos sido nós, como Pedro, pedra de tropeço no cumprimento da missão de Jesus em salvar, em resgatar, em restaurar o homem? Ele está dizendo, quando ele diz: para trás de mim, Satanás, ele está dizendo: eu vou tirar da minha frente todo o empecilho, eu vou tirar da minha frente tudo que me atrapalha. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias em que o secularismo tem ocupado as nossas mentes, que o mundanismo tem tomado os nossos corações. E ele está dizendo: observe, porque eu vou tirar da minha frente tudo que é empecilho, porque eu dei uma palavra, e a palavra é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Se eu prometi que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, tudo que impedir o avanço da minha igreja, eu vou tirar da minha frente. Alguns nos nossos dias, e não apenas nos nossos dias, mas ao longo da história do cristianismo, têm feito o papel de Satanás. E entenda, quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás, Jesus não está dizendo que Pedro está sendo possuído por Satanás. Nem tampouco Jesus está dizendo que Pedro está sendo influenciado por Satanás. Eu ainda creio na palavra quando diz, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18,
que aquele que é nascido de Deus nos protege e o maligno não nos toca. Um líder de uma grande religião, de uma grande igreja, escreveu há alguns anos atrás um livro. Talvez você já tenha ouvido falar nesse livro. Eu tenho esse livro. O nome do livro é Orixás, Caboclos e Guias. Nesse livro, esse líder defende que um crente pode ficar possesso por demônios. Deve ter sido no livro de São Cipriano que ele tirou esse negócio, porque na Bíblia não tem isso. Quando Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, a palavra Satanás significa adversário. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você está sendo o meu adversário no cumprimento da minha missão. Pedro não estava endemoninhado. Pedro não estava sendo influenciado por demônios. Pedro estava sendo simplesmente ele mesmo. Então não adianta muitas vezes, quando nós falhamos, quando nós fracassamos, quando nós tropeçamos, quando nós atrapalhamos a obra de Deus, jogar a culpa no diabo. Não, a culpa não é dele, somos nós. Fui eu que fiz. Não foi o diabo, fui eu que fiz. Porque quando um homem ou quando uma mulher adultera, é o demônio fulano de tal que atua. Não tem isso. Porque quando o homem bebe, é o demônio específico que leva. Não tem isso. As pessoas têm defendido que tem demônio para adultério, tem demônio para prostituição, tem demônio para bebida, tem demônio para o cigarro, tem demônio para a farra, tem demônio para tudo. Então vai todo mundo para o céu, porque ninguém peca, é o diabo que está fazendo. Isso não existe. Fui eu que fiz. Não é o diabo, é Pedro. É Pedro que está se opondo à obra de Deus. É Pedro que está sendo uma pedra de tropeço para Jesus. Cuidado, olhemos e observamos a nós mesmos, para que nós não sejamos pedra de tropeço, para que nós não venhamos atrapalhar a obra de Deus. Jesus disse: tu não cogita nas coisas de Deus, tu não contemplas mais as coisas de Deus, não compreende mais as coisas de Deus, não somente as coisas dos homens. Parece que tem acontecido isso em muitos corações. A palavra de Deus não toca mais, o louvor não toca mais, as lágrimas não correm mais no rosto. O que é que está acontecendo? Que as pessoas não são mais tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos hoje se tornar escassos milagres dentro da igreja. Nós vemos hoje se tornar escasso o batismo com o Espírito Santo dentro da igreja. E o que é que está acontecendo? Os homens não estão cogitando mais das coisas de Deus. Os homens não compreendem mais as coisas de Deus. O agir de Deus já não é mais tão sentido dentro da igreja, mas Ele é o Senhor da igreja, e onde a igreja se reúne, Ele está atuando, Ele está operando, Ele está fazendo maravilhas, porque alguns não percebem mais, porque alguns não sentem mais, porque alguns não vivem mais isso. A culpa é dele? Não, a culpa é minha. Se eu não sinto mais, a culpa é minha. Foi o que Jesus disse para Pedro: não cogita mais as coisas de Deus, não compreendes mais as coisas de Deus. Eu estou muito cheio de mim mesmo, eu estou muito cheio da minha vontade, eu estou muito cheio do meu ego. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse aos Efésios 5:18. Quando ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só pode ser cheio aquilo que está vazio. Para que eu seja cheio do Espírito, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. A minha arrogância, a minha prepotência, o meu egoísmo, o meu ego precisa sair de mim, para que o Espírito entre, para que o Espírito encha, para que o Espírito transborde. Aquilo que está cheio não poderá ser cheio de novo. Isso é impossível. Para que seja cheio, é necessário que eu me esvazie de mim mesmo. Será que você não sente saudade do tempo em que você ouvia a palavra de Deus, e ainda que fosse uma palavra de correção, de repreensão, mas você sentia Deus falar, mas você se envergonhava diante de Deus quando você estava errado,
mas você se lançava aos pés do Senhor e pedia e clamava a Ele por perdão e misericórdia. Você chorava aos pés do Senhor. Será que você não sente mais saudade desse tempo? O que é que está acontecendo? Será que não compreendes mais as coisas de Deus? Será que a palavra, quando é liberada, parece que alguém troca as palavras e quando chega no seu ouvido você não compreende o que Deus está falando? A acusação de Jesus para Pedro é uma acusação muito séria, e é uma acusação real e contemporânea a nós. Quando ele diz que Pedro apenas cogita das coisas dos homens. Nós temos cogitado apenas das coisas dos homens. Nós vivemos como os homens vivem. Nós pensamos como os homens pensam. Nós agimos como os homens agem. Nós falamos como os homens falam. Qual é a diferença real entre nós e os homens? Talvez a diferença não tenha nenhum significado, porque não é real. Talvez não exista diferença entre nós e os demais homens. Pois eu preciso dizer para você, se você pensa como os homens, se você vê como os homens, se você age como os homens, se você fala como os homens também você perecerá. Se você está no mesmo caminho dos homens, o caminho deles tem levado à perdição, e você está seguindo no mesmo caminho. Quando Jesus diz, tu não cogita mais das coisas de Deus e apenas das coisas dos homens, Jesus está dizendo para Pedro que Pedro perdeu o referencial. Alguns de nós perdemos o referencial. Qual a nossa maior referência? Jesus. Mas Jesus está dizendo que alguns de nós perdeu o referencial. Sabe aquela palavra de Hebreus capítulo 12? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não é uma verdade na vida de muitos hoje mais. Não olham mais para o autor e consumador da fé. Tiraram os olhos. E quando nós tiramos os olhos dele, ele é a luz que ilumina todo homem. Evangelho segundo escreveu João 1, versículo 9. Quando nós tiramos os olhos dele, que é a luz que ilumina todos os homens, que segundo João 8:12, aquele que lhe segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando tiramos os olhos dele, nós nos perdemos, nós nos extraviamos no caminho. Alguns de nós perdeu o referencial. Jesus não é mais a referência na nossa vida. E o que é que isso significa? Traduz, pastor. Eu estou dizendo que aquilo que Jesus ensina já não é mais levado a sério por nós. Se Jesus não é mais a minha referência, então o exemplo que ele deu, eu já não me importo mais em segui-lo, porque Jesus não é mais meu exemplo. Eu agora cogito das coisas dos homens. Então quem ganha a minha atenção são os homens. Quem ganha a minha admiração são os homens. E muitos de nós estamos trocando a palavra de Deus para seguirmos homens. Em todos os sentidos da vida, eu não estou falando apenas no sentido religioso, não. Mas eu estou dizendo que homens, que a sociedade, que ideias, que modismos têm tomado o lugar de Jesus, e Jesus deixou de ser a referência na nossa vida. A palavra que eu tenho para você, e a palavra que ele direciona à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:5, lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras, porque senão virei a ti e tirarei o teu castiçal, tirarei a tua luz. Onde foi que você caiu? O que aconteceu? Quando Jesus deixou de ser referência na sua vida? Lembra o que aconteceu e volta. Volta o mais rápido possível, porque você pode se perder. Porque você vai padecer nessa caminhada.
Tome Jesus como referência na sua vida, em nome de Jesus. Pedro tinha recebido a revelação do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo naquela hora, agora está sendo dominado pela carne. Não pelo diabo, pela carne. Está acontecendo com muitos. Aqueles que adoravam, aqueles que davam glória, aqueles que viviam para Deus, aqueles que honravam a Deus, agora estão sendo dominados pela carne. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, ele diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida. Continue no Espírito, porque nesse Espírito você que será conduzido à vida. Mas o pendor da carne dá para a morte. Gálatas 5,19 fala das obras da carne. Ele diz que aqueles que fazem essas coisas e coisas semelhantes não herdarão o reino de Deus. Quer saber o que está escrito lá? Leia depois. Gálatas 5,19 ao versículo 21. É o pendor da carne. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida eterna. Cuidado. A glória de hoje pode se tornar em vergonha amanhã. Deus nos levanta e nos levanta com honra. Mas essa honra com a qual Ele nos levanta poderá se tornar vergonha amanhã. E amanhã, eu não estou falando no sentido cronológico, um dia após o outro. Estou falando de futuro. Só depende de nós. É muito difícil construir um nome. É muito difícil construir um edifício. Mas é muito fácil destruir. É muito fácil desmontar. Mas muito mais difícil é reconstruir. Muito mais difícil é reedificar. Muito mais difícil é erguer-se de novo. Jesus estava avisando Pedro, e Jesus está nos avisando. Pedro recebeu essa repreensão de Jesus. Pedro recebeu inúmeras outras repreensões de Jesus. E todas as vezes que Jesus repreendeu Pedro foi com um objetivo, com um propósito. Que Pedro voltasse-se para Deus. Que Pedro corrigisse a sua rota. E que Pedro vivesse exatamente aquilo que Jesus havia planejado, projetado para ele. Se Deus está falando com dureza com você nessa noite, saiba, Ele está apenas querendo que você corrija a sua rota, para que você entre na linha, para que você entre no prumo, para que você volte ao centro da vontade de Deus. Voltando ao centro da vontade de Deus, você vai chegar no seu objetivo. Você vai chegar no ponto final. A rota sendo corrigida, você vai desembarcar no lugar correto. Para isso Deus nos chama a atenção. Para isso Deus nos corrige. E esse Pedro, a duras penas aprendeu. Quantas vezes nós precisaremos ser repreendidos? Por quantos males, por quantas dores, por quantos sofrimentos nós precisaremos passar para aprender? Chegou o dia em que Pedro entendeu isso. E Jesus ressuscitado, Jesus tenta mais uma vez. Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: Pedro, o projeto original está de pé. Eu entreguei a chave nas tuas mãos. Eu te coloquei como pastor das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, amas-me mais do que esses? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, amas-me mais do que estes?
Pedro entristece-se e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Naquela hora Pedro entendeu, e o projeto original de Deus se cumpriu na vida de Pedro. Entenda, não dá para escapar, não dá para fugir, não dá para trilhar outros caminhos, não dá para moldar, edificar a minha vida da minha forma, do meu jeito, tem que ser do jeito dele. E aí o projeto original dele vai se cumprir na sua vida. Ele continua com o projeto de pé, mas ele pergunta para você: como você vai agir? Você vai agir como no princípio? Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Ou tu vai ser aquele que vai se render e trazer palavras agradáveis, palavras doces, mas que não vêm de Deus. Tu és aquele que vai querer corrigir Jesus. Tu és aquele que vai querer repreender Jesus. Tu és aquele que, ao invés de ter a sua rota modificada e restaurada por Jesus, vai querer modificar a rota de Jesus. Pedro aprendeu. Será que você tem a capacidade de aprender hoje também? Esse é o recado de Deus para você nessa noite. Se o Senhor te chama para arrependimento, se arrependa. Se o Senhor te chama para um renovo, experimente e viva o renovo de Deus. Se Deus te chama para fazer as primeiras obras de novo, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Não há mais tempo, o tempo está escasso, não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para perder. Jesus te chama para que a sua obra se cumpra na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus.